Hoje as escolas, elas quando fazem alguma competição interna com os alunos, elas dão medalha para todo mundo. A sociedade está mais sensível? É que com isso nós estamos nos tornando uma sociedade que não tolera perder, não tolera se frustrar e não tolera ser contrariada. É com essa mesma sociedade que não tolera ser contrariada que as marcas precisam conversar. Questionou a imprensa num todo. Duvida da imprensa, mas não duvida daquela comunicação que vem da bolha. No final das contas, levanta a mão quem preferiria desde o primeiro minuto falar com o humano. Todo mundo levanta. Porque tudo que a gente quer é ouvir de alguém. Ah, peraí, é isso mesmo? Seja bem-vindo a mais um episódio do Chave Seu. Meu nome é Carol Arantes e eu tô na frente de um ícone do cinema publicitário, dos filmes publicitários, de Uberlândia, de todo o Brasil, um cara premiado, um grande diretor, escritor, que foi professor, já inspirou tantas carreiras, inclusive a minha, que antes eu conhecia só de ouvir falar. E hoje, graças ao Chave C, está sentado aqui na minha frente. Seja muito bem-vindo. Que responsabilidade, a Daniel apresentação Labanca. dessa. Meu Deus do céu, gente, quem sou eu? Você é o Daniel Labanca, premiadíssimo, um cara de ideias fantásticas que vai dividir aqui com a gente. Estou muito feliz pela confiança. E eu com o convite, muito honrado. Coisa boa. Vamos para cima? Bora. 25 anos produzindo comunicação. Você nem tem 25 anos. Eu tô velho, né? Eu vou fazer as contas, meu Deus do céu. Daniel, o que você viu mudar mais? A cultura, as pessoas ou a tecnologia nesses últimos 25 anos? Desses três, a tecnologia. Eu acho que os processos mudaram muito no sentido de ferramentas para executá-los. Mas a comunicação e a necessidade dela continuou o mesmo, né? A gente precisa mandar um recado para alguém. Então, é claro que quando você muda o jeito de você fazer, que é o que eu digo dos processos, de ferramentas, de mandar esse recado para alguém, acaba que nesse caminho as pessoas também vão mudando. Porque a gente precisa se adequar para poder fazer esse recado chegar e fazer também a gente conseguir absorver e acompanhar as mudanças. Mas também nesse caminho acontece de muita gente que vem, que vai, gente nova que entra, e gente que às vezes não acompanha o fluxo ou entende, fala assim, opa, ele já não está mais para mim aqui, e numa ótima resolve que, né, vou tocar a vida em algum outro mercado que talvez não tenha tanta mudança e tanta reviravolta igual esse nosso, né, não? Daniel, muita. Eu me formei em publicidade e propaganda no ano de 2021. Você já não era mais professor, mas Sim. a gente ouve a sua fama correr. Eita, tomara que boa, hein? Como um ótimo professor, como um professor extremamente inspirador. Mas realmente, hoje eu contribuo lá na Faculdade Exanc como mentora no Marketing Legal. 4. E eu tenho visto umas carinhas desesperadas em relação a tantas mudanças. E a gente tem visto o mercado da comunicação num todo mudar completamente. Isso aconteceu. Isso aconteceu de forma que o modelo de negócios de agência de publicidade, ele realmente, talvez ele ainda nem encontrou qual que é o formato novo atual. Eu acho que o modelo tradicional que a gente conheceu lá atrás, a gente viu muitos fecharem as portas, muitos acabarem, a comunicação se tornar algo totalmente democrático. Como que isso modificou a sua vida e te trouxe até esse lugar que hoje é um cara que provoca tantas reflexões sobre a comunicação, a atualidade, a psicanálise. Me dá um grande overview. Uau, nossa, aí é profundo, hein? Temos 2 horas, que é muita coisa, né, para a gente analisar esse mercado, mas brincadeira. E realmente, né, Carol, eu sempre brinco assim que a gente não vive nesse mercado, a gente sobrevive. Talvez por isso o livro que eu lancei recentemente fala muito disso, de como sobreviver no mercado da mídia. Porque quando a gente fala em mudança, eu achei interessante que até na sua pergunta você colocou assim, é difícil chegar, né, no que o mercado virou, se transformou, e que eu vejo que a gente nunca vai chegar. Porque esse mercado de comunicação, aliás, todos os mercados estão mudando muito, mas especialmente o nosso mercado de comunicação, ele nunca vai atingir aquele ponto que a gente fala assim, olha, é isso aqui, beleza, e vamos agora fazer isso. Porque na hora que a gente começa a fazer o tal do isso, já tem mais aquilo também acontecendo, aquilo que mudou.
é bem provável que ao final dessa entrevista a gente saia daqui, abra o Instagram ou qualquer outra mídia e já veja coisa nova que lançou, que no começo da entrevista não tinha mais, né? Problema que a gente ia resolver de um jeito, agora a gente resolve de outro. E isso está crescendo uma velocidade exponencial. Então, fundamental nesses anos aí que você citou, que eu estou nessa área, foi ter entendido que para sobreviver nela eu precisaria sempre manter o gosto que eu tenho pela inovação, pela atualização. Mas eu vou te confessar que é cansativo. Todos nós temos aqueles dias que a gente acorda e fala assim, meu Deus do céu, vamos respirar, porque, nossa senhora, e hoje, o que vai ser, né? Até porque em comunicação a gente não só trabalha com essa questão de se atualizar, das inovações, dessas mudanças, que o mercado mudou completamente, mas a gente trabalha para resolver problemas. Então, além dos nossos próprios problemas que a gente precisa resolver, que são todas essas questões, a gente está alinhado com o que está acontecendo no mundo, a gente sempre, em nosso trabalho, a gente pega o problema de alguém, dentro da comunicação, seja do marketing, seja do audiovisual, para resolver. Olha, eu tenho um problema para divulgar uma marca. Olha, eu tenho um problema que eu preciso comunicar um evento ou reproduzir como foi um evento. Então, é um problema que você tem para resolver. Então, você ainda absorve o problema dos outros. Então, é uma série de questões que a gente precisa se envolver, né, na nossa área para que a gente consiga continuar nela. E as pessoas que eu vejo que realmente continuam são aquelas pessoas que têm, de uma certa maneira, uma intimidade e, cá entre nós, até um gosto por essa adrenalina maravilhosa, diária que a gente passa, né? Eu vou anotando aqui, porque eu vou aprender na minha caneta aqui. É de aluna, tá? Meu Deus. É de aluna mesmo. Então, olha só. Esse é um mercado para quem tem um certo gosto por adrenalina. Você disse que você não perdeu aí o seu tesão por aprender, por se atualizar, por inovar, e que não tem um ponto de chegada. A comunicação não tem um momento que chega. Não. O ponto B nunca chega. Vamos pensar que é igual o horizonte. Assim como a nossa vida, né? Quando eu fui estudar, voltei a estudar, né, mais recentemente a psicanálise, eu fui entendendo que a vida é falta e desejo. Não tem como ser diferente. A gente sempre tem algo que nos falta, que a gente busca e a gente sempre vai ter. Então, entendendo que a gente sempre tem falta, nos ajuda muito a perceber que a gente nunca vai estar totalmente feliz e realizado. Sempre vai ter aquela coisinha. Então, isso passa a fazer com que a gente lide mais facilmente com os nossos problemas, sabendo que logo, quando a gente resolver aquilo, a gente vai, na verdade, trocar por um outro e está tudo bem, porque isso é viver. E na questão do desejo, a gente sempre vai querer algo. A gente nunca vai estar satisfeito. Isso também é apaziguador. Saber que, eu estou frustrado porque eu não consegui. Calma, quando você conseguir, você vai desejar outra coisa e vai se sentir daquela maneira. E é isso que faz a gente viver. É sempre buscar algo. Por isso que eu comparo com o horizonte, que tem muito a ver com essa área, né? O horizonte está ali. A gente nunca vai chegar nele. Porque quando a gente chegar, sempre vai ter um outro horizonte. Não, está lá. Eu continuo andando e vou continuando seguindo, mesmo sabendo que ele não vai chegar. Você me lembrou um pouco o professor Clóvis de Barros. Eu vi um vídeo dele hoje. Olha, interessante, né? Ele contando como é que ele fez a primeira palestra dele. Ele fala maravilhosamente sobre o desejo. Ele fala do desejo até erótico ligado à falta. Sim. E realmente é a fome que move dentro desse universo. É isso. E a gente precisa, né? Precisa sentir fome. Apetite. Porque é um sinal do nosso corpo que está faltando algo, alimento. Se a gente não sente, a gente morre, né? Labanca, gente, eu estou emocionada ainda, porque que é isso? Eu estou aqui nessa mesa, Luiz Fernando, que está comandando ali as nossas 3 câmeras e o áudio que está gravando. E ele também é fã do Labanca como profissional, como diretor de cinema publicitário. Bondade de vocês, viu? A gente estava muito empolgado para esse episódio. E eu queria que você trouxesse as primeiras nuances da comunicação versus psicanálise. O que é o principal que o mercado precisa entender sobre isso, que você pode passar de uma forma prática? Olha, como a gente está falando aqui, a comunicação mudou muito. Mas ela mudou muito não só por um reflexo da tecnologia e das ferramentas que a gente tem para fazer ela, mas também como um reflexo do que a sociedade se transformou. Comunicar é conversar com essa sociedade.
E na psicanálise, eu enxerguei como um grande aliado, aliás, da comunicação, e não como um opositor, né, o versus, mas sim o conjunto, de que ela consegue traduzir para a gente um pouco dos porquês dessa sociedade estar se transformando tanto, dessa sociedade estar se comportando da maneira como está, porque, afinal de contas, é com essa sociedade que as marcas precisam conversar. E elas continuam precisando conversar. Tudo está mudando muito rapidamente. As pessoas, isso é mais notável, né? A gente comenta muito disso, vê comentário disso nas redes, o quanto que as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas já não veem uma mensagem da maneira como viam antes, o jeito que você conversa com elas, às vezes, não é interpretado de uma maneira até adequada. Então, eu também costumo falar que as marcas, elas ficam ali, né? Opa, como é que eu vou conversar aqui? Como é que eu vou chegar? E quando eu faço essa união da psicanálise com a comunicação, e aí quis lançar um livro sobre isso, era para dizer para os profissionais de comunicação, olha, por que a sociedade está se transformando? Olha como é que a gente está agindo enquanto comportamento, de onde que vem isso, para que a gente consiga, talvez ali, encontrar saídas para se conectar com esse público. E também dizer a esse público, olha por que a comunicação está se caminhando para onde está, olha como é que é essa relação de você com o consumo de mídia e o consumo das ferramentas que tem a mídia, né, a maior delas na palma das nossas mãos, que é o telefone celular, né, que está ali o tempo todo, e que traz, hoje é uma grande ferramenta, muita gente vai nos assistir pelo telefone, mas que também é um instrumento que está potencializando grandes problemas que a sociedade está vivendo. Sociedade que está adoecida com várias questões, né, potencializadas também por essa mesma ferramenta que contém as redes sociais e que acabam instigando e alimentando muito disso que a gente está vivendo. Ontem eu estava na faculdade e tinha um vídeo foi exibido e foi pedido um resumo sobre esse vídeo, o que foi entendido sobre aquele vídeo para cada grupo, não era nem cada pessoa individualmente, discorrer ali por 15 linhas. E nós observamos as pessoas pedindo esse resumo para o ChatGPT. E isso dá uma... A gente reflete sobre isso. Acabou de sair daqui da mesa num podcast que vai ter saído há uma semana antes do nosso agora, o CEO da Missão Sal da Terra. Legal. E ele citou sobre a primeira geração que está regredindo no QI, dentro da evolução. Esses problemas, você me trouxe... Eu tive previamente ali uma ideia do que se trata no livro, a gente vai mostrar ele aqui daqui a pouco, mas a sociedade está mais sensível ou mais intolerante? Eu gostaria que você discorresse sobre isso. São as duas coisas. Aliás, excelente pergunta, porque você já notou que hoje as escolas, elas, quando fazem alguma competição interna com os alunos, elas dão medalha para todo mundo. Existe uma boa intenção por trás disso nas escolas, de um método de você mostrar para as crianças que só delas terem participado da competição, elas já são vencedoras. Porém, o problema é que os pais, muitas vezes, acabam subvertendo ou nem entendendo isso. Para eles, aquela medalha é mais um jeito de que o filho não se frustre, de que o filho ele sinta que ele ganhou, ou, né, ele não sofra a experiência de ter perdido, de repente, da frustração. E aí o que era algo bacana que a escola estava tentando fazer ali, hoje, aliás, eu tenho muita pena de escolas, não pelos alunos, mas pelo comportamento de alguns pais, deixa de ser uma experiência proveitosa. E o que isso tem a ver com a comunicação? É que com isso nós estamos nos tornando uma sociedade que não tolera perder, não tolera se frustrar e não tolera ser contrariada. É com essa mesma sociedade que não tolera ser contrariada que as marcas precisam conversar. É essa mesma sociedade que não tolera frustração ou que alguém fale algo que é diferente a ele, que vai lá na rede social pilhar uma comunicação que sai, um post que eu não concordo, e aí começa uma guerra. Existe um paralelo que é importantíssimo de ser feito, de onde nasce essa questão da intolerância
que você citou com o desenvolvimento das redes sociais. Muitas pessoas ficam atribuindo a intolerância veio por conta de política, veio por conta do político fulano, beltrano, ou veio por conta de um outro hábito da sociedade. Mas, e aí eu trago isso também no meu livro, a gente acompanha a evolução desses grandes conflitos ideológicos à medida que as redes sociais e a internet começam a se desenvolver em cima dos algoritmos. Os algoritmos são aquele mecanismo da internet que faz com que a gente só receba aquilo que já é da gente, aquilo que a gente crê, aquilo que é a nossa ideologia, aquilo que a gente gosta. Então, à medida que eu estou cada dia mais conectado nas redes sociais, eu estou mais me abastecendo de argumentos para reforçar e, mais que isso, cristalizar, enraizar a minha opinião e não mudá-la. Cada vez mais convicto daquilo que você já acredita seja certo, Exatamente. Nocivo ou não. Eu não queria trazer nenhuma polêmica muito problemática, mas eu vou citar, porque como a gente é aqui de publicidade, de audiovisual, de vídeo, o que foi aquele episódio das sandálias havaianas, meu amigo, sendo picadas e descartadas como lixo? Eu achei muito interessante porque eu tinha acabado de lançar o livro, fazia poucas semanas, e 2 pessoas que já tinham lido falaram assim, como é que você adivinhou? Previu. E eu falei assim, não, eu não cito, né, as marcas, mas principalmente nos capítulos finais é onde eu falo justamente, e parece que eu estou citando o caso, que nem tinha acontecido quando eu lancei, é justamente que eu falo disso, do comportamento da gente que cria comunicação e da percepção das pessoas que absorvem, que recebem a comunicação. Justamente por conta da gente se cercar ali das nossas crenças, do algoritmo nos alimentar cada vez mais de nossas ideologias e do que a gente gosta, é que a gente começa a ter mais dificuldade, por um lado, de entender alguém que está falando outra coisa e, por outro lado, de achar que a pessoa está falando aquilo, algo que eu acredito, e às vezes não é. Eu não vou entrar aqui no mérito, até porque eu não estava na criação dessa campanha das Havaianas, de dizer, olha, a pessoa pensou exatamente isso ou pensou exatamente aquilo. Mas o que eu posso assegurar é que hoje tem sido exaustivo para a gente que faz comunicação a etapa onde a gente se senta ali várias vezes numa mesa e começa a pensar as várias possibilidades de interpretação que aquela campanha tem. E isso eu tenho certeza. Estressar muito a ideia. Muito. E eu tenho certeza que eles fizeram isso porque quem os atende hoje é uma agência profissional, né? Tendo errado ou não tendo errado, não vou entrar nesse mérito, mas essa comunicação, esse tipo de ação, de reunião, é tão presente hoje que eu duvido muito que eles não tenham tido. E com toda certeza, eu imagino que possa ter se ventilado essa possibilidade de alguém interpretar que aquilo era uma citação política, por mais que talvez eles não queriam. Não era a intenção. Cá entre nós, uma opinião particular, eu não acredito que uma marca daquele porte vai fazer. Eu vou fazer uma propaganda para espetar um lado político. Mas como é que você discute isso com quem tem enraizado ali a crença que fizeram isso para a política? A gente que trabalha nessa área, principalmente quando eu começo a misturar as coisas de comunicação e psicanálise, que são as 2 áreas que eu estudei, que eu gosto muito, a gente entende e fala, opa, peraí, existe, como você usou o termo, todo um estresse que a gente faz em cima do tema para poder esmiuçá-lo e até evitar esse tipo de equívoco, né? De achar um equívoco, falar uma coisa ou queriam falar outra. Claro, não posso, como eu falei, afirmar que alguém no processo não levantou esse risco. Pode ser que levantaram e pode ser que subestimaram. Alguém subestimou, falou não. Não é possível que alguém vai fazer. É possível, claro, no mundo de hoje é possível tudo. E quando a gente faz, é impressionante. Toda vez que a gente vai fazer alguma comunicação, várias coisas que a gente traça lá, pode acontecer isso. No fim, alguém aparece e fala. Aqui em Uberlândia teve um outdoor da dengue no ano passado que foi pauta de muita militância. Me lembra. Ele tinha uma mulher toda roxa e falava, cuidado, quando a dengue não mata, ela espanca. Eu não lembrava desse. E houve muita militância, Olha. muito problema, né? E era sobre a dengue. Mas virou um problema sobre
o feminicídio, as questões atinentes à violência contra a mulher, né? Virou um debate político gigante que foi protagonizado por pessoas que aproveitaram desse momento também para ter esse protagonismo, esse lugar de fala, né? Enfim, quando isso tudo se mistura, realmente a gente precisa recorrer à psicanálise. Eu achei fantástico, eu não sabia do seu movimento. Até uma pergunta breve. A sua relação com a psicanálise, ela está nos estudos e está fechada na questão da aplicação à comunicação, ou você levou para o divã? Você chegou a atender? Não, ela está nos estudos, é uma área que eu sempre gostava. Aliás, é interessante, quando eu prestei vestibular para publicidade, que é meu primeiro estudo, né, foi minha graduação, eu havia prestado vestibular para psicologia e para publicidade. Passei na publicidade, fiz a publicidade, não me arrependi, falei, opa, que bacana, não me vi depois disso como psicólogo, né? Passei a me ver como publicitário, mas residiu em mim ali, durante muito tempo, aquele desejo de estudar. Sempre gostei das questões de comportamento humano. E a psicanálise veio no momento que eu falei, opa, acho que agora eu consigo conciliar para voltar a estudar, mas como campo de estudo. E é muito interessante quando a gente vai estudando a psicanálise, a gente estuda e a gente começa a ter mais intimidade com a grande responsabilidade que a gente tem, né, ou que o profissional da psicanálise tem. Então, eu tenho, claro, né, tenho vontade de um dia talvez exercê-la, mas para que isso aconteça, aí aliado a esse sentimento de responsabilidade, eu preciso realmente entender que eu conseguirei me dedicar àquelas pessoas que eu estaria ali tendo essa relação. Servindo como terapeuta. Exatamente. Né? Não dá para hoje eu dizer assim, olha, Carol, semana que vem a gente tinha uma sessão, como eu tenho um outro trabalho, eu vou ter que adiar, porque eu tenho uma viagem para gravar fora. Dependendo da demanda que você trouxe para mim, você vai se sentir abandonada novamente, você vai se sentir rejeitada, entendeu? Existem tantas questões que podem envolver. E são questões sensíveis. Né? Exatamente, muito sensíveis, que é isso que me dão esse grau de entendimento, e até porque agora nós estamos numa fase bem bacana, assim, como eu falei, é a minha vida a comunicação hoje, e eu não conseguiria realmente conciliar, mas estou adorando estudar. Todo ano eu faço uma extensão nova na psicanálise, um curso de extensão, e me ajuda muito, muito mesmo, principalmente nessa mudança que eu falei do mundo hoje, né? A gente aprende coisa nova todo dia. Já aprendia, né, nessa área de comunicação. Todo dia a gente aprende algo novo. Então, na área do comportamento também. Todo dia vem uma demanda nova e a gente começa a pensar, insights e tal. É bem legal. Quando eu fiz publicidade e propaganda, que tem uma disciplina de psicanálise, inclusive. Psicanálise, né, a disciplina. Quando eu fiz, tinha psicologia do consumidor, que, aliás, foi a que eu mais gostei na faculdade inteira. Então, eu fiz com a Renata Rezende, teve Freud. A gente viu Freud, as fases... a fase oral. Isso, do né, psicodesenvolvimento. As fases da psicanálise. Isso. Enfim, cara, como aquilo já me abriu legal, né? um campo assim sobre meu próprio autoconhecimento, porque Verdade. Freud explica mesmo. Quando dizem que Freud explica. E você falou uma coisa que eu achei fantástica, que se Freud vivesse nos tempos atuais, talvez, e quem sabe muito provavelmente, ele seria cancelado. Seria. Por que Freud seria cancelado? Eu vou te dizer uma coisa, olha, pensa naquele século que ele vivia, naquela época, né, quase 1900, né? Quando ele começou, na verdade, a teoria, depois por 1900 e pouco também. O que ele falava ali naquela época, ele teorizava, já causava para aquela sociedade extremamente conservadora um incômodo muito grande. Então ele foi desbravador. Mas hoje em dia, para a nossa sociedade, que evoluiu em vários aspectos e que mudou, já são ideias não desbravadoras. Alguns termos, inclusive, que Freud usava ali, são extremamente polêmicos, são considerados misóginos, patriarcais, machistas. Então, muitos autores contestam o que Freud dizia e da maneira como ele dizia por isso. Hoje em dia, se ele viesse e colocasse as teorias da forma como ele colocou, a sociedade ia execrá-lo. Porém, algo que eu falo,
e não defendendo ou não defendendo, até porque são vários autores, e o próprio Freud reconheceu, depois de algum tempo, que algumas das coisas que ele teorizavam precisavam ser transformadas, não eram bem assim. Ele foi o primeiro a dar ouvido para as mulheres, nesse sentido psicológico. As mulheres eram tidas como, são loucas, as histéricas, né? E ele falava, peraí, não é loucura, elas precisam ser ouvidas. E elas traziam de uma forma sintomática muitas questões delas, que ele começou a entender. Ele parou para escutá-las e falar, opa, isso aqui na verdade é um sintoma, é uma manifestação de algo que não é só físico. Vamos ver o que elas estão vivendo. Então, nesse sentido, eu mostro, opa, talvez a forma como ele dizia, ela realmente, principalmente para hoje, né, ela seria apedrejada em praça pública. Mas, por trás disso, existia uma intenção que foi muito válido e muito importante para dar ouvido para a sociedade, primeiro ali para as mulheres, né, nesses trabalhos iniciais dele, e para a sociedade em si. Muito bom. Muito bom. Achei muito esclarecedor. Ficou entendível, que às vezes eu empolgo tanto, Carol, falando essas coisas, que às vezes eu falo assim, gente, será que às vezes a gente não está falando com até alguns termos que as pessoas será que não está muito técnico? Muito técnico. Mas infelizmente a gente está diante de uma geração, e eu vou falar isso, talvez seja um pouco problemático, mas a gente tem um percentual muito alto. Talvez tem um estudo que fala que até 1/3 das pessoas são analfabetos funcionais. Então, infelizmente, nem tudo que a gente fala aqui vai ser alcançável para todos, mesmo. Isso facilita muito mais a problematização de uma comunicação que não seja totalmente literal. Tenho visto muitos autores, como Augusto Cury, falar assim, o seu texto, a sua comunicação, ela é entendida por uma criança de 7 anos? Se for... Tá ok, né? Tá ok. E você até falou anteriormente algumas perdas que a sociedade hoje está tendo por conta dessas ferramentas, perdas cognitivas, e isso é um fato que a gente está enfrentando. Já existia pelas questões de educação, cultura, sociedade, socioeconômicas de país, essa questão da alfabetização, já as deficiências da educação. Hoje, com as ferramentas que nos facilitam, também elas acabam, por um lado, ajudando, mas, por outro, estimulando que a gente não busque mais, que a gente não exercite atrofia, né? Essa neuroplasticidade maravilhosa que a gente tem. No livro, inclusive, eu trago uma pesquisa disso, feita com 54 pessoas, né, que utilizando algumas, fazendo os mesmos exercícios durante alguns meses, algumas utilizando a inteligência artificial como suporte, outras só inteligência artificial e outras não usando nada, e comparando como é que foi a movimentação, a atividade cerebral delas nesse período. E aí, não preciso nem dizer a resposta, né, que é claro que quem não usou, né, ela acabou trabalhando, exigindo mais esforço dessa, é um músculo, né, essa musculatura aqui, colaborando para isso. Mas, então o recado é não use? Não. Em termos de resultado, as pessoas que usaram a cabeça e que tiveram o suporte da inteligência artificial tiveram resultados fantásticos. Diferente daqueles que só utilizaram, que tiveram resultados satisfatórios, mas não tiveram tanta atividade assim. E aí, com isso, acabam contribuindo com essa rigidez cerebral. E aí é uma perda cognitiva já notada. Principalmente na criança e adolescência, hein? Estamos notando muito isso. Daniel, eu passei até os meus 24 anos, eu só tinha 8ª série. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. À época eu tinha perdido meu pai. Fui trabalhar, foi uma oportunidade rica de depois poder retomar os meus estudos com muito mais maturidade. Eu aproveitei muitas oportunidades que eu tive. Eu me formei com 30 anos, hoje vou fazer 35. Então, mas eu sempre tive a música, por exemplo, a arte como um plano de fundo do meu desenvolvimento. Então, desde pequena, eu e minha irmã, a gente tinha uma condição financeira mais humilde, então papel e caneta foi muito o nosso brinquedo. Então, eu escrevi músicas, eu tive a criatividade como atividade na minha vida, isso me ajudou
demais. Quando eu cheguei na publicidade, claramente eu me destaquei. Eu lembro quando apareceu a primeira oportunidade de estágio, e a pessoa que me ofereceu a oportunidade de estágio falou assim para mim: olha, 3 professores diferentes me deram seu nome, no mínimo uma cerveja, eu quero beber com você. E eu acho que essa coisa do treinar esse músculo, do malhar o músculo da criatividade, ele realmente é algo gigante. E eu vou te contar toda a diferença. Brevemente. Eu tive uma experiência. Recente com um cliente que me falou que ele gostaria de, diariamente, no fim do dia, postar uma frase de inspiração dentro do mercado dele. E eu falei, olha, todo dia, eu quero ter esse hábito, porque o fulano, né, o Joel J faz, e porque eu tenho visto muita gente fazer e viralizar, e eu quero desse jeito. E eu falei, ok. E aí eu me dediquei um tempo, escrevi algumas frases e apresentei a ele, e ele falou assim, olha, eu gostei da sua proatividade, mas eu prefiro que você use o meu agente do ChatGPT, porque ele eu já treinei do meu jeito. Ou seja, eu quero ouvir de novo mais do que eu já estou acostumado. Não, eu quero que você use as frases que o ChatGPT já criou para mim. Eram frases de 3 palavras, eu juro para você. E assim, completamente mecânico, obviamente, algo que não engaja, que não toca o humano, né? E, enfim, onde que eu quero chegar com você? A gente sente no dia de hoje talvez até um sentimento de culpa por omissão, por a gente não estar 100% por dentro de todas as IAs que lançam todos os dias. Você não está sabendo daquela IA. Mas e o fator humano? O quanto ainda vale, o quanto ainda é importante, na sua opinião, para um profissional de comunicação? E não só o profissional de comunicação, mas de todas as áreas, que cada vez mais depende da comunicação, de se expor, de humanizar. Como que você vê o fator humanização como talvez um bálsamo para essa nossa epidemia? E é o mais importante. E aí eu quero deixar muito claro que quando eu falo dessas questões, eu não tenho nenhum discurso contra a tecnologia nem o desenvolvimento, até porque eu estou aproveitando ela ao máximo. E, ironicamente, nós estamos numa fase onde, principalmente dos 2 últimos anos, a gente está vivendo várias experiências muito legais que vieram justamente por conta desse desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial. Estamos passando por uma agora muito legal e viemos desenvolvendo. Ou seja, está nos ajudando. Mas a gente precisa entender muito bem o que tem, que a gente consegue aproveitar bem e o que a gente não pode abrir mão. E aí entra o lado humano. O lado humano é justamente aquele que vai diferenciar quando a gente para pensar que todo mundo tem as mesmas oportunidades de ter acesso a essas ferramentas, claro, né, pagando ali os pacotes e tal, mas muito mais acessíveis do que eram as ferramentas antigas de comunicação. E todo mundo, então, com isso, tem a mesma chance de usá-las e de chegar em resultados. O que vai diferenciar, então, um de outro? Aí é aquilo que a IA ainda não vai conseguir fazer ou que alguma ferramenta não vai conseguir fazer, que é justamente a decisão humana, é aquilo que é a sensibilidade, às vezes até uma intuição, apesar de ser uma palavra extremamente difícil de se utilizar, porque é muito difícil até de se explicar, né? Muita gente vai levar para um lado, às vezes até sobrenatural, e não é isso que eu quero dizer, mas é aquilo que o ser humano tem de instrumento aqui, né? Para nos ajudar a tomar decisão em cima da nossa experiência, em cima do nosso olhar, em cima, por exemplo, da Carol, que ela não só foi abastecida pelas informações nessa história de vida, a música, como falou, ajudou ela. O grande esforço que ela teve que fazer nas barreiras que ela viveu ali, o estudo que veio às vezes tardio, a questão familiar que você citou. Essa bagagem, máquina nenhuma vai viver. E é essa bagagem, Carol, que com toda certeza te impulsionou para a gente estar batendo esse papo hoje para grandes coisas que você está realizando com seus clientes, está propondo para eles. É isso que eles querem. A segurança que a gente passa, às vezes, para um cliente, quando a gente passa alguma
recomendação. Olha, eu recomendo é isso. Pode ter certeza que para ele tem muito mais valor do que se ele, às vezes, só pesquisou ali e ali deu aquela resposta. Por quê? Porque você já viu aquilo aplicado. Eu sempre comparo também com o desenvolvimento da telefonia. Muita gente, eu faço essa provocação em palestras, às vezes que eu dou, comenta da evolução que é para a gente, às vezes, precisar de um telefone, de uma informação. E antigamente a gente ligava para a telefonista da companhia telefônica, ela atendia, aí depois de um tempo passou a ouvir, olha, digita aí a opção 1, 2 ou 3. Aí depois de um tempo passou a dar respostas eletrônicas, a gente falava um comando de voz. Aí vai evoluindo até chegar hoje no chatbot, que a gente vai lá no chatbot do WhatsApp e digita e ele responde ali, vai, opção, e tudo que a gente quer é falar com uma pessoa. E tudo. Aí eu pergunto nas minhas palestras, no final das contas, levanta a mão quem preferiria desde o primeiro minuto falar com o humano. Todo mundo levanta. Porque tudo que a gente quer é ouvir de alguém. Peraí, é isso mesmo? Então olha, vamos pensar junto aqui e tal. A humanização, ela está presente em vários setores, né? Aliás, em todos, né? que envolvam humanos, mas a humanização enquanto termo, inclusive, daquela venda que às vezes você vai fazer de um serviço e que você quer dizer para a pessoa, eu vou te dar atenção. Você coloca lá, aqui o meu atendimento é humanizado. Às vezes você vai num médico, você tem vários. Lê ali, atendimento humanizado, eu quero nele. Porque o valor que se dá para a humanização, para eu ser tocado, tratado como um ser humano, de alguém que vai ter empatia, é muito maior e não vai ser superado pelo valor de eu estar dentro de uma métrica, de um número, um algoritmo, um código binário, me atender e me dar uma resposta. E tem uma questão grave, ontem eu estava falando sobre isso, é que a IA, ela sempre te apoia. Ela nunca te confronta. Isso. Ela nunca vai falar assim, você não está no caminho certo. Vai falar, excelente pergunta, Carol. Excelente, este caminho é muito promissor, por isso. E você não lida nunca com o confronto. Você está mais uma vez ali mantido na sua bolha. O conforto ali, né? Exatamente. Eu tenho amigo que copia e cola a conversa no WhatsApp para perguntar se ele está certo. Briga com a namorada. E o ChatGPT fala, você tem razão, se você observar por esse lado. Então, olha, é o conforto de uma máquina te dando a razão de algo que você não conseguiu desenvolver ali num diálogo a dois. Né? E olha como é que isso colabora com aquilo que a gente conversou antes, né? Da gente estar se comunicando com uma sociedade cada vez mais intolerante ao confronto, a se frustrar, a ouvir algo que ela não quer. É mais um elemento que está corroborando com que você só precisa escutar palavras de conforto. Olha o quanto está sendo difícil se comunicar com essa sociedade. A comunicação tradicional, ela sempre teve um elemento de confrontar. Ela sempre teve um momento de debater. O jornalismo, de incomodar. Peraí, isso às vezes não é assim. A própria publicidade sempre colocou em xeque algumas questões, às vezes espetava alguma outra. Num confronto, na maioria das vezes, claro, né, exceto alguns erros, equívocos, mas num confronto que muitas vezes era saudável e era importante para a gente pensar, raciocinar e tomar as decisões. Hoje, qualquer coisa que você fala, já me deu raiva, eu vou militar contra, eu vou provocar um cancelamento ali daquela marca. Se é no caso do jornalismo, eu fico com raiva do jornalista. Às vezes não é uma notícia que me agrada, e eu falo, esse jornalista aqui... Não, quando é política, então, meu Deus, esse jornalista é de esquerda, direita, né? As pessoas começam, por quê? Começam a atacar pedra porque elas entendem que o mensageiro, ele é quem está errado, ao invés de se preocupar com a mensagem. Olha que grave o que ele está denunciando. Então, eu não presto atenção no que ele está denunciando. Se, de uma certa forma, esbarra naquilo que eu não concordo, ou que eu estou tão enraizado de opinião, de pensamento, de ideologia, aí eu fico com raiva do mensageiro. Falo, mas esse jornalista, ele está errado. E veja bem, esse movimento, Daniel, eu vejo com base na minha família, tá? Nos meus idosos, principalmente.
Eu vou falar dos meus idosos, porque eu tenho na minha casa pessoas que caíram em golpes financeiros. São pessoas que hoje questionam uma vacina, questionam uma notícia noticiada por uma imprensa séria, questionam a imprensa num todo, duvida da imprensa, mas não duvida daquela comunicação que vem da bolha. E que tantas vezes é tão tendenciosa, tão carregada de más intenções. Hoje a gente tem, não sei se você... Não, você sabe disso. Deixa eu pegar seu livro já? Pode, eu quero. Aqui. Porque eu amei tanto. Olha só. Sintomas da comunicação, como sobreviver no mercado da mídia sob o olhar da psicanálise. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. O link da Amazon tá na Amazon, não tá? Tá na Amazon. Para você adquirir. Gente, eu tenho certeza que vai ser um olhar muito enriquecedor. A gente precisa um pouquinho tirar o olhar da tela, sentir um cheirinho de livro, de página. A leitura foi algo que me tirou muito, graças a Deus, desse movimento da manada. E a gente tem visto, até na saúde, eu vou falar sobre isso, que eu sei que é algo que você tem muito a contribuir, sobre a epidemia dos diagnósticos através das redes sociais. Cara, eu vivo numa realidade em que eu tenho, mesmo eu tendo que pedir muito, acontece o quê? As pessoas, principalmente mais velhas, são muito vítimas de compras abusivas, até de suplementos, até de promessas milagrosas, enfim. Vamos falar sobre essa epidemia? Vamos. Geralmente se pega, né, aquilo que está mais vulnerável, mas hoje em dia, ou quem está mais vulnerável, mas hoje em dia está pegando para todo mundo, né? Os diagnósticos são muito interessantes porque a gente vive um termo hoje, que até eu uso no livro, que é a hiperpatologização da sociedade. E, por um lado, isso é muito interessante porque é muito bom haver um movimento de busca por respostas. A gente precisa, sim, saber o que a gente tem, a gente precisa nominar, porque quando a gente nomina e a gente entende aquilo que é da gente, seja um sintoma, seja uma condição, a gente começa a entender como que a gente pode fazer para se ou conviver quando tem que conviver, ou superar quando tem que superar. A grande questão é que, com as facilidades de hoje, com o grande acesso à informação, realmente a gente nunca viu uma movimentação tão grande até em busca, às vezes, de respostas para questões que podem ou não existir. E isso tem várias explicações. A primeira delas é o avanço de fato da ciência. Como a ciência avançou muito, a gente descobriu novas síndromes, novos transtornos. Hoje a gente tem uma gama maior de respostas para questões que às vezes eram tidas como frescura, isso é bobagem, e eram questões muito sérias. Um segundo fator, que eu até trago no livro, é a questão biológica. Como boa parte dos fatores ou do comportamento ou das questões que a gente tem uma carga ali de hereditariedade, algumas mais, outras menos, é natural que à medida que a gente tem mais, vão nascer mais pessoas também mais propensos, porque também não é uma sentença. Eu tenho uma questão hereditária, então eu vou ter. Porque aquilo depende do ambiente também para engatilhar, para startar. Às vezes você carrega algo que você nunca vai desenvolver, dependendo do ambiente que te cerca. Uma outra questão que favorece muito também é a questão do preconceito. Diminuiu-se muito o preconceito com a busca pelas questões psicológicas. Antigamente a gente falava assim, vou no psicólogo, né? Você fala, você tá doido. Falava, vou no psiquiatra, falava, aí pirou, aí enlouqueceu de vez. E com essa diminuição, ainda não no mundo ideal, porque ainda tem sim, né? Muita gente ainda tem esse preconceito, mas isso facilitou para a gente se sentir mais à vontade de buscar. E aí, com isso, também aumentou-se os diagnósticos. Ninguém tá puro, já ouviu essa frase? Ninguém tá puro, mas tá todo mundo tomando um negocinho para melhorar. Tem isso. Isso é um outro fator que eu aponto, que é a questão também que existe uma indústria farmacêutica muito interessada em lucrar com sintomas, com síndromes, com transtornos.
E sim, isso está estimulando muito a gente procurar um profissional e sair de lá com um papelzinho, tome isso, toma aquilo. Claro que eu sempre faço uma ressalva muito responsável de que, para várias questões, a medicação salva vidas, é fundamental. E existe o profissional especializado, isso que não é nem o psicanalista, né? É o médico, é o psiquiatra, para poder indicar ou não, prescrever ou não a medicação. Porém, a gente precisa ser realista que sim, existe uma indústria que estimula para que, de repente, aquela questão que você tem se enquadre em algo que vai fazer você enxergar a saída numa medicação. E aí é onde a gente começa a juntar os motivos que talvez não sejam tão genuínos quanto aqueles primeiros que eu citei, que é dessa busca, hereditariedade, questão biológica, questão de conhecer mais transtornos, mais síndromes, que é também uma necessidade que as pessoas estão tendo muito grande de se rotular. Também existe um grupo de pessoas que, na verdade, busca, por às vezes, questões que talvez não façam parte delas. Que talvez seja mais fácil. Pode ser mais fácil. Terceirizar a responsabilidade. Olha, eu sou assim porque eu tenho isso. Aí eu não preciso melhorar. Então, tem também um grupo de pessoas que usa como muleta. Olha, não desempenhei assim porque aquela tal síndrome ou aquele tal transtorno me deu isso. Então, eu estou falando de um grupo de pessoas, não desqualificando quem de fato possa ter, porque a gente nunca pode menosprezar sintomas, a gente nunca pode menosprezar sentimento de ninguém. Então começam também a ter e aparecer esses outros fatores que também estão colaborando muito para essa explosão diagnóstica, junto também com erros. Tem muito erro, tem muito achismo, tem muito teste rápido para dar respostas que às vezes são complexas, que precisaria-se de muita sessão, muita profundidade. E as pessoas não estão, essa era ansiosa, do eu preciso pular os 5 primeiros segundos, vamos lá. Então as pessoas não estão esperando. Elas querem a resposta de entrar no consultório e já sair com o papelzinho com o nome. Isso é muito perigoso e tem muito diagnóstico. Muita gente, inclusive, tomando medicação errada por uma questão errada. Inclusive, aqui é um tarja preta, viu? Quem é chegado num tarja preta, esse aqui é um. É isso e mesmo. Não precisa de receita para comprar. E eu acho muito importante dizer, inclusive, por que eu toco nesse assunto da explosão diagnóstica no meu livro e quando a gente fala. Por quê? Porque em comunicação, a gente também precisa de diagnóstico. Você, quando estava lidando com o cliente que você contou, né, que no fim quis a frase lá dele, você teve todo um parâmetro, você tem um acompanhamento que você analisa o histórico dele, analisa o que ele faz, analisa o concorrente, para ter um diagnóstico e falar assim, você precisa disso. Isso é um diagnóstico. E muita gente está perdendo. Muitos anunciantes, ou até profissionais mesmo de comunicação, no fim das contas, ao invés de eu prestar atenção nisso tudo, deixa eu falar o que o ChatGPT me disse, às vezes baseado só no que eu sabia, ou deixa eu só seguir uma trend que está aí no ar e quero me comunicar dessa maneira e ponto final. Ok. Agora eu vou entrar numa questão que eu vou confrontar uma informação que você trouxe nas suas redes sociais, que eu vi, eu falei, cara, isso aqui vai render pano para manga, eu vou brigar com ele. Você trouxe uma trend e comentou ela e falou assim, isso aqui não é marketing. Isso aqui é uma peça, um post que está dentro de um canal e foi dando um zoom out aqui até chegar lá naquele grande esqueleto e falar, isso é marketing. Uhum. Porém, o que eu já percebi, o que eu encontrei dentro até do marketing político, tá? De comunicação, eu estive por 4 anos. Não pretendo voltar, não foi um mercado que me conquistou, que me deu um grande tesão, assim. Só que foi uma oportunidade que, assim como a direção de arte dentro da agência de publicidade, eu quis viver. Sabe? Não quero viver. E há quem me olhava, assim, havia quem me olhava e falava, pô, sua cara. Uhum. Mas não é não. Eu falei, não é não. Tava um negócio que tava a coisa vai te encaixotando demais ali. E, de repente, eu não estava reconhecendo, sabe? Cadê aquela pessoa que defendia uma ideia? Cadê aquela pessoa que apresentava uma peça, uma defesa, embasava? E, de repente, você só se rendeu mesmo ao que o cliente quer
fazer, porque afinal de contas você tem um cliente que te paga todo o seu FII mensal, como que você vai contrariar essa pessoa e por fim você é só um fazedor, né? Foi onde eu acabei chegando e me coloquei novamente aí numa posição de completo desconforto, de começar um mês sem saber como ele vai terminar e é nesse lugar de desconforto talvez que a gente floresce. Mas entendi uma coisa, até porque eu estive conectando em alguns momentos criador de conteúdo com agências tradicionais, com agências grandes, com agências sólidas. E eu descobri que existe uma rixa. A pessoa do marketing, eu vou falar assim, a pessoa do digital hoje, o cara que aprendeu o caminho das pedras de ser relevante na rede social, aquela pessoa que encontrou um caminho para ser viral, essa pessoa talvez considere o Labanca um dinossauro, certo? E o Labanca olha para essa pessoa também e fala, não, isso que você faz não é marketing. Isso que você faz é um post, é uma peça. Você acha que a gente pode ter a pretensão de encontrar um meio do caminho? Porque hoje a gente tem pessoas atingindo grandes resultados no mercado, principalmente dentro do novo mercado digital, dentro das redes sociais, sem ter nenhuma daquela teoria que a gente traz da publicidade e propaganda, mas que desbravaram novos caminhos. Ou você acha que isso vai ser raso? Que o cliente que bate direto ali, talvez naquele influenciador, talvez naquele produtor de conteúdo que é ele, uma intuição, um telefone, mas que ele às vezes acerta ali numa comunicação, que ele consegue atingir talvez o objetivo do cliente. Você sempre vai olhar para ele como se ele fosse totalmente raso, despreparado, e ele não vai conseguir alcançar o caminho de trazer uma estratégia para o cliente, o resultado que o cliente espera. Ótima pergunta e fácil de responder. Eu nunca vou achar raso. Porque eu milito muito hoje, e aí você vai ver nisso aí, em algo que a gente não pode ficar parado no tempo. Porque eu tenho encontrado muitas pessoas que têm se cercado de questões antigas, teorias antigas ou formas antigas de fazer e têm negado mesmo o que está surgindo por aí, de técnica, de ferramenta, e dito, não, isso é um movimento. Ah, não, isso alguém vai vir, vai passar. Alguém vai vir frear isso aí. E eu falo, meu Jesus, ninguém vai aparecer. Até porque não existe o que se frear. O que a gente tem que fazer é absorver, aprender e seguir. Então, se eu negasse as ferramentas novas, eu estaria indo totalmente contra aquilo que é o que eu mais defendo. E eu acho muito interessante, talvez você tenha tido essa percepção, que ali, quando eu faço esse post, eu estou dizendo, olha, o que é novo, o marketing digital não vale. O tradicional, não era sobre isso. O post era sobre o termo, né? Marketing, olha, isso. Tanto que quando eu falo na abertura dele, eu não falo assim, olha, isso aqui não é marketing. Eu falo assim, pare de chamar de marketing post. Às vezes a pessoa faz um post e fala assim, fiz o meu marketing. Não, marketing vai muito além. Sim. É estratégia, é produto, é desenvolvimento, é post também. É o marketing digital, você falou do marketing político, marketing social. Tem tantas vertentes. Tem um nome marketing, isso, marketing, aquilo. E está lá dentro de uma série de conexões do marketing. E olha, tem muito insight maravilhoso que vai vir lá da ponta, vai vir do cara que fez o post. E tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje, para divulgar o livro, eu tenho uma pessoa que está me ajudando maravilhosamente bem de marketing digital. Então, eu uso essas ferramentas e indico, inclusive, para muito cliente. Por quê? Até é difícil falar, eu uso essas ferramentas, a gente está mergulhado nelas. Não tem como não usar. Imagina a gente ver, como você falou, quem vive de uma época antiga, que é jurássica, né? A gente começar a falar assim, não, olha, o que hoje está na internet ou a forma de fazer não vai dar certo. E tem um gestor de uma TV que fala para a equipe, esse cara sempre fala assim, olha, a televisão vai anunciar o fim da internet, eu tenho certeza disso. Meu Deus do céu, você imagina, Carol? É sobre isso que eu estou falando. Eu peguei o seu conteúdo só como
como link, Sim. mas isso existe todos os dias. Sim. O cara não abre mão. Por exemplo, eu vejo nos seus canais que você, sendo um diretor de cinema, apreciando aqui a nossa... Você chegou e falou que a nossa qualidade é legal, Muito. que a gente faz uma iluminação com carinho, mas você sabe dar o rec lá no seu telefone e fazer na linguagem do Instagram quando precisa. E tem gente que não está disposto a se adaptar de jeito nenhum. E não aceder. E não aceita, né? Isso. E não aceita. E é isso que eu vejo hoje que está atrapalhando muito o desenvolvimento de muita gente. No livro eu falo disso. Principalmente ali na reta final, nos últimos capítulos, eu falo justamente para essas pessoas. E aí talvez você, lendo, você vai ver. E talvez enxergar até esse ponto de uma outra maneira. Que é esse recado. É falar assim, gente... O que está aí é o mundo hoje. A gente precisa se comunicar com as ferramentas que a gente tem. Então a gente tem que muito mais, e quem gosta de verdade dessa área se sente instigado. Eu devoro coisas novas que saem. Eu adoro. Eu gosto de estudar, estou suspeito de falar isso. Então, e porque eu entendo que eu aprendo algo todos os dias. Se eu algum dia chegar e falar assim, não, olha, eu já sei de tudo. Primeiro que eu vou estar equivocado, porque ninguém sabe, ainda mais nessas áreas que eu escolhi para estudar. E segundo, que eu vou estar condenado a passar a ter sempre as mesmas respostas. Olha, e eu adoro quando alguém me prova o contrário. Adoro mesmo. Tanto que tudo que a gente faz é em equipe. Eu tenho a função de diretor de cena, então geralmente eu dirijo ali a produção, o comercial ou o que for. Mas eu não faço nada sozinho. A direção é uma condução de um monte de talento. E os talentos foram se renovando. Hoje são pouquíssimas pessoas que eu trabalhava 20 anos atrás que a gente está trabalhando junto por diversas questões de caminhos, de destino, de escolhas. E cada vez que a gente tem um trabalho e vai renovando gente, geralmente são os trabalhos que a gente aprende mais. Porque a gente começa a falar assim, opa, olha que trouxe aqui um insight legal, algo legal que está saindo, que está conectado. Então isso é muito importante. A gente precisa se movimentar e a gente precisa se atualizar. Então eu jamais vou defender aqui um ponto de vista de crença que, olha, é só esse formato aqui o que presta. E nem entrar nessa guerra de o que é digital e o que não é digital, o que é analógico, né? Entendi. Muito bom. Entendeu? Eu acredito assim, se eu pudesse, sei lá, traduzir em uma palavra que os dois lados precisam ter humildade, né? Eu gravei um podcast com o Luiz Fernando, que está aqui, e ele falou isso. A bagagem de quem aprendeu a gravar também há 20 anos atrás, de quem entendeu o cinema, o frame rate, a estrutura, ela precisa ser também levada em consideração, né? Que um cara com cabelos brancos aí tem muita coisa para ensinar. Mesmo que você não seja o cara que viralizou com uma coreografia. Mesmo assim, a pessoa do marketing digital, a pessoa que trabalha hoje, a gente teve essa reflexão. Muita produção que antigamente bateria na nossa porta, enquanto produção de audiovisual profissional, hoje ela se resume facilmente ao mobile ali, a pessoa com o telefone, ela cumpre a missão. E faz hoje muito bem. Eu falo muito isso nas palestras também. Eu converso muito com a gente do setor. O mundo mudou os profissionais, mudou sua tecnologia. Antigamente, para fazer qualquer trabalho audiovisual, você precisava de uma produtora com equipamentos, algo muito complexo. Hoje, muito do que a gente fazia, com toda essa estrutura atrás, é feito com muita competência com alguém que vai lá com o telefone. E eu vejo muito menosprezo para isso. E algo que eu tenho achado muito interessante é que quando eu comecei, até 2 anos atrás, olha que interessante, né? A casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Até 2 anos atrás eu mal postava na minha rede social. E aí uma agência de marketing digital que me deu o toque, o Fábio Barão, eles falaram assim, mas espera aí. Na época eles estavam lançando um curso meu de vídeo. Como é que você vai lançar o curso se a pessoa vai lá na sua rede social e fala, quem que é esse cara? 2 meses atrás ele postou alguma coisa, não posta nada, você vai ter que começar a postar toda semana. E foi ali que eu comecei. Por incrível que pareça, a contragosto, porque eles sabem bem, Fábio Barão, hoje a Tati, né? Que a Tati me ajuda muito nisso, Tati Ferreira. Eles sabem bem a resistência que eu tenho para fazer isso que eu peço para as pessoas fazerem.
que é chegar, mostrar a cara e falar. Quem vai na minha rede social às vezes não sabe, mas por dentro eu tô assim, vamos lá, hein? Eu tenho que fazer, eu falo para tanta gente fazer e vou fazer. Por perfil, tá? Porque é perfil e a gente tem que respeitar. Não é porque eu acho que não é legal, pelo contrário. Mas olha que interessante, quando eu comecei a me movimentar e a fazer, o tanto de coisas legais começaram a surgir. E uma dessas coisas legais é que veio uma turma, e hoje, se você olhar assim, eu acho que 80% de quem me segue é pequeno, meu público, mas ele é nichado, né? É um nicho, mas 80% são filmmakers. Olha que legal. 80%. E eu comecei a entender e ver que para algumas questões eu acabava sendo a voz de algumas coisas que eles queriam falar também. Como nesse do marketing digital, foi a voz de algumas pessoas e em muitas para que se valorizasse o trabalho. E no mês de janeiro ou dezembro, eu recebi uma mensagem tão legal de um que me falou assim, eu estava para desistir hoje. E eu vi um post que eu fiz lá falando desse trabalho, do cara que vai lá, o filmmaker que vai dar tudo para fazer uma imagem boa para as pessoas e muitas vezes não é valorizado, sabe? E ele falou assim, e aí eu li... Foi o combustível dele. Ele falou, foi o meu combustível. E isso me ajudou muito, e é por isso que eu continuei fazendo, porque surge muita coisa legal, surge muito trabalho através disso, muita coisa, muita gente fala, opa, eu vi um post que você fez aqui, eu queria fazer um vídeo assim assado, mas é principalmente para me conectar com essa turma que rala, independente se está ralando com celular ou com um caminhão de gente, de equipamentos, para fazer uma produção. Porque no fim nós estamos fazendo a mesma coisa, que é um produto que vai divulgar alguém, que vai divulgar algo, né, vai se comunicar pelo audiovisual. E isso não tem diferença. O que muda, às vezes, é uma estrutura, é uma necessidade. Nem sempre você precisa de um caminhão de equipamentos. Às vezes, com o celular, você vai comunicar com a mesma competência, cá entre nós, às vezes, até melhor, dependendo do objetivo que você tem. Olha o tamanho da nossa interface de áudio. Olha aí. Ele é do tamanho de um telefone. Exatamente. E, às vezes, não. Às vezes, dependendo da demanda... Você precisa daquele trambolhão. Claro, você precisa de muita gente, muito equipamento. Então, tem trabalho, tem tipos e tipos de trabalhos. Eu já passei uma fase, inclusive, quando as câmeras começaram a diminuir, isso de verdade, a gente tinha que levar ainda câmera grande para o set, porque o cliente não aceitava. Não confiava. Não confiava. Foi quando a gente começou a usar as DSLR, que são as fotográficas, para filmar. E o cliente falava, não, você não vai gravar meu comercial com essa câmera aqui, não é possível. Então a gente tinha que levar um trambolhão, mesmo sabendo que aquela câmera fotográfica naquela época daria uma textura mais legal para fazer o comercial dele. Mas tem isso, a gente tem muito o papel também de educar esse mercado. Você falou agora mesmo, deu um exemplo, né, de um caso de um cliente, e eu sempre penso o seguinte, quando o cliente te procura que ele tem um osso duro de roer, que por pouca grana ou pouco prazo, e você topa fazer, não fique esperando que quando ele vier com um filé mignon na vez seguinte, vai vir dele a questão de falar assim, nossa, a Carol roeu aquele osso comigo, então agora eu vou dividir o filé. É muito provável, inclusive, que ele não te passe esse filé, e não é maldade. A gente também tem que parar de demonizar tanto o cliente, todas as questões. É o nosso posicionamento, né? Mas o recado que a gente passou, que você passou para ele, aquilo bastava. Bastava aquele prazo e bastava aquela grana para eu fazer o serviço. Você viu o que eu fiz? E porque a gente também educa ele. Ele não tem, às vezes, obrigação de entender. Alguns sim, claro. Nossa, a gente que sabe. porrada, hein, Daniel? Você deu uma porrada com essa carinha. Mas é porque alguns sim, claro, a gente sabe, pode ter algum outro de má fé. Mas a gente tem esse papel de educar o cliente. E aí uma questão é que ele vai ter entendido o recado de que aquela grana que ele pagou era suficiente, aquele osso. E a segunda é que ele vai te estigmatizar. Ele vai pensar o seguinte, poxa, quando eu tinha aquele prazinho de nada, quando tinha aquela verba, a Carol resolveu, ela é muito foda, eu vou chamar ela de novo, porque ela resolve esses pepinos para mim. Então ele te estigmatiza que você é a grande resolvedora dos pepinos. E quando ele tem não, agora eu tenho prazo, agora eu tenho a grana, aí ele vai lembrar daquele prestador de serviço que às vezes é mais que lá atrás talvez falou não para ele, né? E que às vezes seja um reconhecido. Não, aquele eu tenho uma qualidade, porque ele teve prazo, ele teve
recurso para ter a qualidade, mas na cabeça do cliente, ele enxerga, não, eu quero um dia, eu vou ter a condição de procurar ele. Quando eu não tenho correndo, a Carol ela resolve de um jeito muito legal, quando tem pouca grana, pouco prazo, eu vou nela, porque eu sei que é certeiro e ela me ajuda. Às vezes até não é uma impressão ruim ou algo ruim dele, é porque nós educamos o mercado. Então a gente cria com isso, primeiro, essa questão de essa associação, né? Primeiro, o entendimento do cliente de que era suficiente, e segundo, o estigma. E aí vai se tornando cada vez mais difícil de sair desse estigma para alcançar outros mundos que às vezes a gente tem super competência para poder alcançar. Maravilhoso. Eu acho que, assim, para mim, Carol, o néctar da aula tá aqui nesse finalzinho. Outa, que bom. Porque realmente, às vezes a gente sente uma pressão para se moldar ao que o mercado tem feito, mas na verdade ainda há espaço para se posicionar, para se diferenciar. E esse é um dos grandes papéis da comunicação. Você acabou de trazer que depois que você passou a pôr o rostinho ali, criar conteúdo, grandes coisas têm acontecido com você, grandes portas têm se abrido, as coisas acontecem, ou seja, realmente você é case do seu próprio trabalho. Provei do próprio produto, né? Prove do seu veneno. No caso, bom. Daniel, eu quero te agradecer muito pela confiança de estar aqui, te agradecer pelo livro. Eu vou degustar, eu já gostei muito do pouco que eu vi e te agradecer por você continuar inspirando o nosso mercado, hoje não mais como professor, mas como escritor. Isso aqui é multiplicação de talentos, né? Tá na sabedoria milenar na Bíblia. Você multiplicando os seus talentos, aquilo que você já entendeu, você multiplicar para o mundo é de um valor inestimável. E eu gostaria que você finalizasse esse episódio aqui pra gente, deixando o seu recado mais honesto para essa geração nova que vai viver ou sobreviver no mercado da mídia na atualidade, sob o olhar da psicanálise, sobre tudo que você tem aprendido de mais valioso, para essas pessoas acordarem aí amanhã, num dia com mais coragem de fazer o que tem que ser feito. Uau, que responsabilidade, hein? Eu acho que eu vou até puxar esse gancho, então, da psicanálise, que tem algo que ela acaba ensinando para a gente, né, muito, que é justamente a busca pelo autoconhecimento. Muita gente, quando espera dá um conselho ou termina falando algo, que eu vá falar algo técnico, busca estudo, busca conhecimento. Nessa era que a gente está, isso já é obrigação. Porque se a gente não buscar o conhecimento, a gente já tem até ferramenta que faz pela gente, né? Então, isso é obrigação da gente estar atualizado, ter bagagem técnica. Porém, o autoconhecimento, que muitas vezes é ignorado, ele, para mim, é uma das maiores armas que a gente tem para poder lutar com as questões que, às vezes, nos afligem, que impedem a gente de crescer, de olhar para outros horizontes, né? Como a gente falou de horizonte aqui. Porque quando a gente vai se conhecendo, de qualquer maneira que você busque algum autoconhecimento, porque muita gente acha que eu estou falando só de terapia, pode ser a terapia, pode ser algum outro modo, tem gente que busca no esporte, na meditação, na oração. Quando você busca o autoconhecimento, você justamente está entendendo os seus limites. Você justamente começa a entender como sobreviver no mundo de hoje. Porque a resposta não está fora, a resposta está aqui. A resposta está naquilo que eu consigo fazer para as minhas batalhas, que eu consigo fazer quando eu sou vencido nessas batalhas, como eu reajo, né, às minhas vitórias e às minhas derrotas também, como eu supero. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é busque o autoconhecimento. As outras questões você vai continuar buscando porque elas já são obrigação hoje. Mas a gente olhar para dentro também, e até para a gente desfazer, né, dessa cristalização que a gente comentou tanto hoje aqui, de achar que não é o meu caminho que é o que vale, eu já sei de tudo, eu já aprendi, e a gente começa a perceber então, não, peraí, eu tenho fragilidade, assumir os erros, né? Isso é muito importante. Errei, vacilei aqui, começar de novo. Qual que é o problema?
Não tem uma época para isso acontecer. Ah, não, mas eu já tô com os cabelos brancos aqui, como você falou, já tô velho. Nada. Bora, vamos estudar uma coisa. Tô vivo, vamos estudar um negócio novo, ver um outro caminho. Isso para mim é o mais valioso. Que isso. Olha, eu espero que na sua cabeça, que você caminhou com a gente até aqui, Daniel Labanca tenha alugado um triplex igual ele alugou na minha. Que a gente frutifique, não fique só na teoria, que a gente possa implementar na nossa vida algo, um degrauzinho a mais, um passinho a mais, rumo a uma comunicação mais assertiva, rumo a um autoconhecimento mais apurado e rumo a uma vida que faça cada vez mais sentido, que a gente consiga respirar no mundo de hoje, que é um desafio. Mesmo. Muito obrigada pela sua confiança, pela sua companhia. Gente, foi muito legal. Eu adoro bater esses papos. Eu fiquei honradíssimo com esse convite. Você foi maravilhoso. Eu acho bom demais. E assim, como todo mundo, estou buscando meu horizonte, aprendo todo dia, né? Jamais me coloco nesse papel. Poxa, nossa, fico honradíssimo com esses elogios, mas já estão ensinando como todos que a gente esbarra por aí. Todo dia, como eu falei, eu aprendo algo novo. E eu acho muito legal, acho que é isso, essa troca, né? Que faz a gente crescer mesmo. Obrigado, viu? Que bom. Gostei Obrigada demais. Por compartilhar os seus talentos e o seu conhecimento com a gente hoje aqui. Um beijo para você. Até o próximo episódio do nosso podcast Chave C.